Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato. Na aula de hoje vou voltar a falar sobre VBA. Eu recebi uma pergunta lá do Pedrão de Pirapora. Ele mandou uma mensagem lá no vídeo da aula 227, em que ele pergunta como eu posso fazer para formatar mais de uma palavra na mesma rotina em que eu havia criado para formatar uma palavra em negrito no próprio VBA. Eu resolvi então fazer uma pequena alteração na planilha. A alteração não é difícil e eu vou regravar essa aula com essa nova técnica. Você vai poder criar uma lista de palavras e a partir dessa lista de palavras nós vamos percorrer a nossa célula, nossa região de células e formatar em negrito cada palavra que for colocada como argumento para a nossa função. E temos algumas características também diferenciadas que é para poder ativar ou desativar a formatação que nós queremos no processo de identificação desses recursos. Muito bem, antes de começarmos, um lançamento que eu fiz agora no dia 1º de junho de 2023, meu novo curso de Excel avançado, ele está disponível para comercialização no meu portal de cursos. Acesse cursos.alessandrotrovato.com.br e acesse o curso de Excel avançado. São mais de 103 aulas com todas as novas funções do Excel, 2 aulas de bônus, uma sobre VBA e a outra sobre Office Script, além de 2 lives que eu vou fazer exclusiva com os alunos que são da turma, que compraram e adquiriram esse curso, e também para um bônus que é o curso completo de tabela dinâmica com mais de 3 horas de duração. Esse material está em promoção até o dia 10 de junho, então aproveite, acesse o site, adquira o seu curso por um preço bem abaixo dos cursos aí de mercado. Depois do dia 10 de junho, o curso voltará ao preço normal, que é de R$ 329. Com desconto, sairá por R$ 279. Mas chega de papo, vamos então à nossa codificação. Já deixei a planilha pronta para que pudéssemos trabalhar com ela. Então observe que nós temos uma lista de palavras maiúsculas e minúsculas e eu gostaria de fazer a identificação desses textos para negritar. Na aula 227 eu havia colocado apenas um termo. Então, por exemplo, você poderia digitar do e automaticamente todas as palavras do aqui do texto seriam então negritadas. Nesse caso específico eu vou colocar mais palavras. Então as palavras do, a palavra de e a palavra da serão formatadas. Para facilitar, à direita eu coloquei um painel de formatação. Se você observar esses itens, eles são colocados a partir da guia desenvolvedor, opção inserir, e nós temos aqui, nesse nosso controle chamado de caixa de seleção, a possibilidade de escrever um item. Então, por exemplo, eu coloquei o item negrito, como está aqui no primeiro item. Quando ligamos o negrito, veja que ele coloca o meu parâmetro da célula I2 como verdadeiro. Nesse caso, para fazer essa configuração do controle, basta clicar com o botão direito, escolher formatar controle e na sequência definir qual é a célula que vai receber esse vínculo. Eu vou definir que vai ser a célula aqui, por exemplo, I9. Vou pressionar o Enter e mais uma vez o Enter e você vai ver que quando nós ativarmos esse controle, ele vai mostrar verdadeiro ou falso de acordo com o status desse controle da caixa de seleção. Deixe-me recortá-lo. Feito isso, então nós já temos aqui, olha só, se eu quiser colocar em negrito a palavra, eu vou ativar esse recurso. Se eu quiser a fonte em vermelho, eu vou ligar também. E se eu quiser destacar a fonte em mais 6 pontos, então eu vou deixar como verdadeiro. Há 3 formatações diferentes que podemos aplicar para esse texto. Acessando o modo de design, vamos clicar 2 vezes sobre o botão executa formatação. Agora nós vamos fazer a codificação. Primeiro, vamos declarar as nossas variáveis. Vamos começar declarando as variáveis que vamos utilizar. Din, cell, vai ser do tipo range. As range. Faz tanto tempo que eu não programo em VBA, estava com saudade já. Din W as worksheet. Din V bold é a minha variável para negritar. Vai ser do tipo string. Depois din S texto procura vai ser a variável que vamos procurar para a formatação do tipo string também. Como nós vamos ter 3 palavras diferentes para negritar, eu vou armazenar essas 3 palavras na minha variável sTextoProcura. Din vpos é a minha posição onde ele vai encontrar o texto.
vai ser do tipo long. Din, ln vai ser do tipo long. Call vai ser do tipo integer. E nós vamos também aqui ter a variável a do tipo integer. Considerado como boa prática, você pode colocar a primeira célula das suas variáveis com o tipo da variável. Isso aprendi com o Felipe Gualberto, meu chefe. ele me orientou que sempre que eu fizesse a declaração de uma variável, eu poderia colocar como primeira letra o tipo dessa variável. Então, corrigindo para sbold, stexto procura, lpos, aqui ln e aqui icall. E por fim, ia. Não é inteligência artificial, é simplesmente uma variável de controle do meu loop. Perfeito, então eu já tenho aqui as minhas variáveis declaradas e vamos começar o nosso código. Primeira coisa que eu vou fazer é desligar o refresh de tela para o usuário. Então application.screenUpdating igual a false. E se eu desliguei, lembre-se de ativar novamente no final da sua rotina para evitar que você tenha aí congelamento do ambiente de trabalho da sua planilha. Nós vamos agora começar então a inicializar as variáveis. A primeira variável que vamos inicializar é a da nossa planilha. Então setW igual planilha 1. Vou utilizar a nomenclatura, o name da propriedade da nossa planilha 1. Se o usuário mudar de nome, então não tem problema. Eu vou usar o nome VBA, o nome interno da planilha. ln, então vamos lá. ln, eu até errei aqui, ó, tirei o n da nossa palavra, agora sim. Aqui é a nossa variável para coluna, então faltou o call. Eu acho que o meu insert estava ligado, porque acabou mudando o nome das variáveis. Vamos lá. A minha variável ln, que é do tipo long, vai ser igual a 7. Por que 7? Se voltarmos para o Excel, você vai perceber que a minha rotina vai começar a procurar a palavra que está na linha 7, coluna D. Então a minha linha é 7 e a minha coluna vai ser coluna 4, coluna D. E antes de começarmos a nossa rotina, nós vamos capturar a partir da nossa célula A1, ponto, toda a sua região, current region, ponto, clear formats. Eu vou apagar toda a formatação que a minha rotina já tenha sido aplicada às minhas palavras anteriormente. Assim nós teremos sempre uma rotina limpa e o texto limpo para começar. Agora nós vamos começar o primeiro for. E o que ele faz? Percorre cada uma das palavras que serão negritadas. São os critérios que nós vamos fazer aqui o tratamento. Então nesse ponto eu vou percorrer a coluna D para saber quais são as palavras que ele deve negritar. Vamos usar a instrução for. Então for ia, que é a nossa variável de controle, igual a 0 to 2. Você vai entender por que eu estou começando em 0. Esse fluxo, esse nosso for, vai ser executado 3 vezes. Então next ia. Dentro desse for next, eu preciso colocar que o texto que eu vou procurar, esse texto procura. Quando você tiver o nome de variável declarada, basta digitar as primeiras letras e pressionar Ctrl /espaço para que ele possa mostrar os comandos. E aí é só dar um tab para auto-preencher. Esse texto procura é igual w.cells e ln, a nossa variável de controle de linha, mais o a e a nossa coluna de controle de coluna. Nós vamos capturar então o valor da primeira palavra. Com base nessa captura, aqui é ia. Com base nessa captura, nós podemos então agora fazer o nosso próximo for. Então aqui no segundo for, nós vamos percorrer a região de palavras. E essa região de palavras é a que eu quero justamente para poder fazer a busca. Se olharmos para a nossa planilha, são todas as células que estão aqui na coluna A e B. Então vamos voltar. Enter, nós vamos começar a nossa codificação. A nossa variável, chamada de sbold, ela vai ser usada para capturar
ou converter a nossa palavra que nós estamos procurando. Então, o case da nossa S texto procura. Ctrl / de espaço, autocompletou. VPOS, ou a nossa variável LPOS, ela vai ser utilizada para mostrar em que posição que está o texto, se existe esse texto na célula na verdade. Então a instrução instr, ela percorre a partir da posição número 1 a nossa string, que vai ser a nossa célula que estamos percorrendo. Então eu vou converter cada célula para maiúscula, lembrando que nesse for que nós vamos escrever aqui dentro, então faltou escrever o for. Nesse for que nós vamos escrever aqui dentro, eu preciso colocar o comando para percorrer cada célula, então for each cell in w.range a1.currentRegion. Esse comando vai percorrer, vai mapear cada célula que nós temos com texto a partir da célula A1. Então, next cell. Agora sim, eu vou capturar nessa variável a conversão para maiúsculo da nossa variável stTextoProcura e a instrução instr vai procurar na nossa cell.value para cada célula que ele percorrer se ele encontra o nosso valor procurado. Vamos usar a propriedade cell.value2, vírgula, e aí o que eu quero procurar? Eu quero procurar a nossa variável sbold. Então eu vou procurar a nossa palavra, que está definida na coluna D, em cada uma das células que ele vai percorrer. Se essa posição, a instrução instr, ela retorna em que posição que está o caractere que eu estou procurando. Eu posso tratar isso com if. Então, se a nossa posição for maior que 0, significa que ele encontrou. Só que um detalhe. O usuário pode escrever as 3 letras, como ele pode também procurar uma só, procurar 2 ou procurar 3. Então eu tenho que fazer um tratamento para verificar se essa célula não está vazia. Vou colocar um AND, se texto procura for diferente de VB no string, ou uma string vazia. Se isso acontecer, nós podemos então fazer a nossa formatação. Agora, estamos prontos para fazer a formatação da célula. With, então nós vamos usar a instrução with e endWith para que possamos fazer a nossa formatação. No with eu vou colocar cell.characters. Então existe uma propriedade chamada characters que permite a você formatar cada caractere do seu texto. Quando nós abrimos uma célula, por exemplo, eu clico numa célula, seleciono um texto ou uma parte do texto e aplico o negrito a ela, você vai ver que a nossa propriedade de negrito vai ser aplicada somente para aquela seleção. O comando em VBA que faz isso é justamente esse characters, só que eu tenho que passar alguns argumentos para ele. O primeiro argumento vai ser start. Qual é a posição inicial? Isso vai ser dado pela nossa variável que vai ser usada aqui na procura. LPOS. Se ele encontrar, a variável LPOS vai dizer em que posição que está o texto. Length, que é o tamanho que nós vamos usar, quantos caracteres ele tem que formatar, vai ser igual ao tamanho da palavra que nós capturamos antes na variável sbold, que está lá na coluna D. Vou fechar parênteses, ponto fonte. Então, nesse caso, como a propriedade fonte possui vários outros métodos, né, nós vamos chamar aqui o primeiro. Ponto name, eu vou trocar a fonte para calibre. Você pode colocar o nome da fonte que quiser. Ponto fonte style. Há diversos estilos de fontes. Eu vou usar aqui o comando if para escrever o if numa linha só. Se a nossa célula, agora sim, i2, que é a nossa célula de parâmetro, for igual a true, significa então que nós vamos ativar o negrito. Se não, nós vamos usar o formato general, que é o formato em VBA para geral. Ponto size é a mesma coisa. If w.range i4 for true, então ele vai aumentar para 16, se não deixa 11. Lembrando que essas células que nós estamos utilizando aqui estão na minha coluna I. Então, se eu ativar se negrito for verdadeiro, ele coloca o texto do em negrito. Se for fonte em vermelho, ele coloca a fonte em vermelho e vai destacar a fonte em 6 pontos se for selecionada a célula I4.
Voltando. Depois, além do size, né, nós temos ainda outras opções. Eu pedi para ele aumentar em 6 pontos, então se nós olharmos aqui, ele está com o tamanho padrão 11, então nós vamos colocar 17. Depois, ponto strike true, que é aquela propriedade para que possamos fazer o underline. Então strike true, true. Eu não sei pronunciar isso em inglês, então vai ser falso, eu não quero que seja dessa forma. Superscript, que é sobrescrito, então superscript eu vou dizer que é falso, eu não quero sobrescrito. Superscript, isso. E ponto subscript. Você deve estar se perguntando, como é que eu consegui essas informações? Foi usando o gravador de macros, fazendo o processo, gravando com o gravador a primeira vez. Alt, então ponto outline format, false, sombra, que é shadow, igual a false. Esse outline format eu acho que está errado, ponto outline fonte, não format, agora sim. Ponto shadow, ponto underline, que é o sobrescrito, eu vou dizer que é igual a xl underline style none, Ctrl barra de espaço para aparecer as opções. E ponto color index igual, e aí a gente vai usar o if. E if, se w.range e 3 for igual a true, então 3, que é vermelho, se não, 0. E agora a gente pode fechar o shift ou end with. Esse nosso código ele está praticamente pronto. Então nós já temos todas as nossas rotinas. Ligo a tela e aí nós vamos fazer aqui uma atualização da tela com o do events e depois definir a nossa variável w como nothing e a nossa variável cell como nothing. Se bem que a nossa variável cell foi usada aqui dentro desse contexto, eu acredito que nós não vamos precisar. É rcell, o nome da variável certinho, então corrija no seu for each, corrija aqui dentro, rcell, e aí nós vamos ter a nossa rotina pronta. Vou colocar rcell lá também. Lembre-se, quando o seu código estiver pronto, use o depurar e o compilar VBA project para que você possa ver se há algum erro. Eu esqueci de fazer um ajuste aqui, essa nossa variável cell vai ser definida para rcell. Vamos depurar novamente, mais uma vez no final do next, vamos depurar, e você vai ver que agora tudo está certo. Eu vou salvar essa nossa planilha. Esse código é bem simples, então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos testá-lo. Vamos rodar a primeira vez depurando o código. Eu vou reduzir essa janela e vamos pressionar a tecla F8. Conforme eu pressiono F8, você vai ver que ele vai definir a minha variável W, minha variável de linha para 7 e variável de coluna para 4. Se nós tivéssemos feito alguma formatação aqui, observe. Eu coloquei aqui uma formatação simples e esse comando ele limpa o formato das nossas células. Agora nós vamos pegar aqui na célula, nós vamos fazer o primeiro for de 0 a 2. Ele não trocou o negrito aqui, ele não limpou o negrito desta célula. Depois nós vemos isso num outro momento. Porque dá para percorrer também cada célula e fazer a limpeza na hora que ele vai fazer a sua formatação. Então vamos lá. Texto procura do. Então ele leu a primeira palavra. Ele vai percorrer então cada uma das nossas células. Primeiro, S-bold. É a palavra do convertida para letras maiúsculas. E a posição, veja que retornou 0, significa que ele não encontrou. Não existe realmente a palavra do aqui. Nós vamos pressionar o F8, F8 e lá está a nossa função. Então, primeiro passo. Nós podemos dizer o seguinte, ó, se ele não encontrou, eu vou colocar aqui um else. E podemos usar aqui uma outra instrução para fazer a segunda limpeza. Se ele não encontrou, ele vai limpar qualquer outra formatação. Cell.value igual a cell.value2, que ele captura o formato da célula sem formatação. Eu vou interromper esse código e vou começar de novo, veja só. Vou colocar um breakpoint aqui e vou dar um F5. A variável rcell, na verdade. Pronto, F5. Veja que ele já parou aqui nessa linha. Então se eu der um F8, ele vai limpar aquela formatação que nós temos na célula.
Então fizemos a rotina já certa. Vou tirar o breakpoint, vou capturar a próxima palavra. Aliás, próxima palavra não, ele sabe que esse bold é a nossa variável. Eu poderia até colocar essa instrução fora, né, do nosso texto, para que ele leia isso apenas uma vez, não fique lendo a cada consulta. Então, melhoria do nosso programa, nós vamos recortar isso e trazer para cá, pois o texto procura só muda no segundo for. Ele vai procurar F8, vamos ver se encontrou na posição 18, então aqui na célula B1. A posição é maior que 0, então ele vai aplicar a formatação fonte calibre, style, então veja que ele já colocou em negrito, ele já aumentou o tamanho da fonte e no fim ele vai trocar a cor para vermelho, exclusivo daquele caractere que está na nossa lista. Eu vou pressionar agora aqui o Ctrl F8 para ir para o próximo for. Então ele já fez isso para todos o texto DO. Se você quisesse que apenas o do que está entre espaços fosse formatado, você teria que colocar os espaços aqui antes e depois da palavra também. F8. Texto procura agora é D. Bold. Ele vai converter essa palavra para letras maiúsculas. E agora ele vai percorrer novamente a cada procura. Quando eu executar esse código, observe que ele vai fazer a formatação de todas, ó, da e D. E, por último, o do, que também tem que estar selecionado. Vamos ver aqui. Como ele pegou o nosso texto, você viu que esse do ele não foi limpo. Preciso tomar cuidado, então, com essa instrução. Nós vamos limpar essa instrução e vamos executar novamente o código. Precisaríamos fazer apenas uma pequena adaptação para que outras formatações da célula não sejam afetadas, incluindo aqui nesse else se existe essa palavra ou não. Se não existir, ele faz a limpeza. Se não, ele faz. Então perceba que ele formatou o D, ele formatou o do, ele formatou o da. Então qualquer palavra que você colocar agora aqui na sua lista será formatada também. Vamos fazer um teste? Eu vou trocar aqui para volante. Vou executar a formatação, saindo do modo design. A palavra volante agora foi incluída na lista. Do, de e, nesse caso, o da, que não foi limpo. Vamos aproveitar e fazer então um ajuste no nosso código de uma única vez. Se, vamos colocar aqui um if, né? Se vPosição for maior que 0, então o que acontece? Ele vai fazer a formatação. Então se vPosição for igual a 0, aí sim nós vamos fazer essa nossa limpeza. Também não vai dar certo, acabei de pensar aqui, porque no nosso texto nós vamos ter que verificar se esse item ele está ou não formatado. Vamos então fazer a varreção de todas essas células individualmente e fazer a limpeza de todas elas antes do processo. Deixa eu apagar aqui esse if e nós vamos colocar aqui uma instrução antes de tudo começar. Nós estamos usando o clear formats. Teoricamente deveria apagar tudo. Vamos ver aqui por que ela não está fazendo isso. Clear current region, vamos ver aqui. w.range corrente. Será que ele deu um erro aqui? Clear formats. Clear format. Isso, clear formats. Ele não limpou, então vamos pensar. O comando então aqui tem que ser mais simples. Veja só. w.range a1 current region.value igual a mesma instrução, só que usando a propriedade value 2. Vamos colocar aqui na linha de baixo, Ctrl V, value 2, que assim é o valor da célula sem formatação. Lembrei desse comando, tá agora para aplicar. Vou executar o código e você vai ver que agora vai dar certo. Então se eu tirar aqui a palavra volante e executar, apenas as letras do e D, as palavras do e D serão formatadas. Deu certinho. Se eu trocar aqui a palavra, se eu apagá-la e pedir para rodar o nosso código, somente a palavra do. E quando nós desativamos os nossos recursos, veja só, eu não quero em negrito. Ao executar a formatação, ele tira o negrito. Se eu tirar a fonte em vermelho, ele vai tirar a fonte de vermelho. E se eu não destacar o texto, ele vai simplesmente fazer a passagem, porque não há formatação nenhuma
Se eu colocar só em negrito, ele vai colocar só em negrito. Então temos agora a nossa rotina pronta e todinha performática, justamente com, deixa eu salvar esse código de gabarito, depois vou disponibilizar para você lá no meu site, no www.alessandrotrovato.com.br, a nossa matriz de gabarito. E com isso concluímos a nossa aula. Você percebeu que de vez em quando a gente dá uma engasgada, né? Faz tempo que eu não programo em VBA, mas faz muito tempo mesmo. Eu acho que a última aula já faz meses que eu publiquei. Então é gostoso de vez em quando relembrar alguns conceitos, porque nós conseguimos aí ativar a nossa memória para aplicar quando é necessário. Não se esqueça, meu curso de Excel avançado acaba de ser lançado lá no meu portal de cursos, em cursos.alessandrotrovato.com.br. Espero que tenha gostado dessa aula, deixe aqui o seu comentário, não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo. E estou chegando nos 200 mil inscritos aqui no YouTube. Muito obrigado a você que acompanha o material e acompanha todas as aulas que divulgo. Grande abraço, sucesso na aplicação aí desse código.